Alô, amigos do Aconteceu Charqueadas. Estou aqui com a presidente do Condica, a Rosângela Carvalho. E é Rosângela, né? Mas todo mundo começa por Rose. Antes de abrir o papo mesmo, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, ao California Burger, ao Açaí do Parcão, ao Depósito de Bebidas do Parcão, a Crepes Lanche, a Casa do Pet, a Autolex e a Delforte Soluções em Concretos. Rose, muito obrigado por ter atendido o convite aí do Aconteceu, e eu só quero que tu coloque para o nosso pessoal aí, explicando um pouco da tua condição de presidente do Condica e de como está ocorrendo ou como ocorre as eleições para o Conselho Tutelar, assim como a importância também do Conselho Tutelar, né, e esse trabalho Condica e Conselho. É um prazer estar aqui hoje, né, falando sobre esse assunto, né. De tempos em tempos a gente tem que falar muito sobre isso. A eleição antes era um mandato menor, agora é um mandato maior, então a gente teve um espaçamento de tempo aí para realizar essa eleição. Eu estou como presidente do Condica há bastante tempo, né? Me parece que o pessoal tem um pouco de medo de assumir esse cargo, de uma responsabilidade muito grande, e a gente vê que tem uma grande dificuldade da gente manter os conselheiros, principalmente de entidades da sociedade civil e do executivo. É bem complicado, passamos por momentos ruins. Mas estamos aqui trabalhando mais uma vez em mais uma eleição. Temos uma experiência muito boa com a eleição. Eu já estou na minha 4ª eleição, à frente da presidência do conselho. Experiência de sobra. Tem uma boa experiência, né, já de conselho e de eleição, né? Não é uma tarefa fácil, nem ser presidente de um conselho, muito menos ser presidente do conselho de direito do adolescente. E fazer uma eleição é um ato, além de obrigatório, do Condica, salientando que todos os conselheiros eles são voluntários, nenhum recebe nada para isso, né? Conselho de Direito é voluntariado, escolhido pelos seus pares. Então a gente tenta trabalhar da melhor forma possível durante os 4 anos para fazer uma eleição melhor ainda que a anterior, né? Então a gente vem tentando melhorar a cada ano o processo todo eleitoral, que ele não é muito fácil. Ele se inicia 6 meses antes da eleição, né? E além de o processo legal começa 6 meses, mas o nosso trabalho começa muito tempo antes, muito tempo antes. E essa a questão do Condica, ele além desse trabalho junto à eleição, vocês seriam como um fiscalizador do Conselho Tutelar? Vocês ficam acompanhando o trabalho do Conselho Tutelar? Não, o Conselho de Direitos ele não é fiscalizador, né, do Conselho Tutelar, né? Até porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo dentro das suas atribuições, né? Então nós não temos o direito de fiscalizar o Conselho. A gente tem que trabalhar junto com o Conselho Tutelar. A ideia é essa, trabalhar em rede. O que nos falta é o trabalho em rede. E rede, quando a gente fala, todos os equipamentos que o Executivo tem, né, todos os equipamentos que tem da assistência social, aí tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter assistência social, tem que ter, nesse caso agora nós temos a Fazenda e qual é a outra secretaria? A Saúde, que entrou agora nessa última lei que a gente sugeriu e foi aceita pelo Executivo, né? Foi mandado para a Câmara, foi votado e aprovado. Então, nós temos 5 secretarias dentro do Conselho, e mais a sociedade civil, né? Com as entidades, os CPMs das escolas municipais e estaduais e as entidades que fazem parte, né? Então, nós não somos um órgão fiscalizador, apesar de que, por muito tempo, a gente entendeu, né, como conselho,
de que isso era real, né? Então, por um bom tempo, eu acho que isso aconteceu, e isso foi transmitido de uma certa forma, de que a gente deveria fazer essa fiscalização. E fiscalizar, eu acredito que não existe uma hierarquia dentro das ações em defesa da criança e do adolescente, né? Tanto o judiciário, tanto o Ministério Público, o fórum, né, o juiz da vara da infância e o conselho tutelar, né? Não existe uma hierarquia, quem é mais do que ninguém, né? Mas cada um tem os seus deveres, né, e suas atribuições. E às vezes, quando as atribuições não acontecem, quando, por exemplo, um conselheiro tutelar ele não age da forma correta, como o Estatuto da Criança determina, pode ser aberto um processo de sindicância contra ele. Isso é fato. Né? Então, esse processo de sindicância ele pode ser iniciado pelo Conselho de Direitos, né? Mas é necessário ter uma ampla defesa do conselheiro, né? Direito à ampla defesa, e isso são feitas várias reuniões de oitivas, escutas de depoentes, né? De defesa e de acusação, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, algo bem complicado. Na última eleição, daí sim, no caso da eleição, sim, toda sindicância é feita em cima da eleição, é feita pela comissão eleitoral, né? E nós tivemos muitas sindicâncias na eleição passada, né? Muita sindicância. Então, isso prejudicou bastante o trabalho do Conselho os primeiros anos dos mandatos ali, até para dar um apoio para a rede, foi bem difícil. Mas quando eu estava falando da questão da rede, a rede tem que funcionar. E a rede é tudo isso, né? É o MP, é o Judiciário, é o CRAS, é o CREAS, assistência, a saúde, o CAP. Exatamente. Todos os equipamentos da Prefeitura, eles têm que funcionar, né? Dá o apoio na... Isso é rede. Isso é a rede, que quando a gente fala de rede, é disso que a gente está falando. E isso é a importância de que isso funcione. Quando isso não funciona, vai estourar em algum lugar. Com certeza. Isso vai dar problema em algum lugar, né? Então, quando o Conselho Tutelar, na verdade, tem que ter preferência em muitas coisas. Aquele carro tem que estar sempre disponível, o telefone tem que estar sempre disponível para eles, né? Eles têm que ter acesso a isso, porque uma criança, né? Ela não pode esperar. Com certeza. A criança não pode esperar. A criança ou o adolescente, claro, mas a criança que é até os 11 anos, né, 11 meses e 29 dias, a criança ela não pode esperar. Se ela sofre uma agressão, se ela sofre um abuso, ela não pode esperar. Não pode esperar que o carro vá colocar gasolina no carro ou que o carro venha da oficina. E isso não é uma crítica, é uma constatação, né? Sim. Que a gente tem que estar sempre ciente de que os equipamentos têm que estar funcionando, né? E isso é muito importante, para que o trabalho do Conselho Tutelar ele seja satisfatório, além da questão humana, né? A parte de trabalho mesmo do conselheiro, né? Que não é uma coisa muito fácil. Eu confesso que todas essas pessoas que hoje estão concorrendo têm, eu acho que uma consciência de que é um trabalho dificílimo, que eu jamais eu seria candidato a conselheiro tutelar. Eu falei isso também. Esses dias alguém perguntou para mim, acho que foi minha mãe, né, perguntou, eu disse, mas nem pensar. Porque tem que ter uma estrutura mental muito grande para ver coisas que tu não está acostumado a ver na tua realidade, né? Sim, isso foi uma coisa interessante, Rose, que a gente conversando durante as entrevistas, né? Principalmente dessas que já são conselheiras e estão pleiteando a reeleição, elas falam exatamente isso, de que a cada situação, a cada família é uma realidade diferente. Né? Então, e em cima dessa situação aí que eu digo, eu não tenho característica para isso, né? Eu sou mais pro lado técnico, aquela coisa toda, e ali tem o técnico, mas tem que ter o emotivo, tu também, tu não pode só agir na razão, tu tem que analisar, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Tem as suas peculiaridades, né? Então, exato. Né? E realmente, eu avalio
muito isso nos candidatos, porque é um desafio. É um desafio muito grande. É um desafio muito, principalmente para quem já é pai ou mãe. Tu vê uma situação, digamos que as questões mais básicas, mais básicas não, as questões mais graves de uma ação de urgência do Conselho Tutelar, que é um caso de abuso, né? Sim, sim. Tu tem que ter, como é que eu vou te dizer, a gente não tem nem palavras, ao mesmo tempo que tem sangue frio. Exatamente. Né? Tu tendo filho, por exemplo, quem tem filho, né? Me parece assim que quem não tem filho, quando eu não tinha filha, eu tinha uma outra visão do mundo, e não que eu não defendesse meus alunos durante 30 anos como se fossem meus filhos. Mas quando tu é mãe, quando tu é pai, me parece que se amplia, a vida fica amplificada com relação a sentimentos. Sensibilizado. Exatamente, tu te sensibiliza mais. Então, ao mesmo tempo que ele tem que ter a frieza do atendimento, tem que ter a sensibilidade do que fazer no momento e fazer a coisa certa. Né? Porque ele não pode errar, né? Ele também não pode errar. Ele tem que fazer a coisa certa. É o momento daquela criança ser retirada do celular, é o momento de colocar aquela criança na casa lar, por exemplo. É o momento, ou não é? Então, assim, tudo fica a cargo daqueles instantes que o conselheiro está ali, vendo a situação, sabendo da realidade do que ele tem para trabalhar, e, ao mesmo tempo, tendo que ter todos os artigos do ECA dentro da sua cabeça para saber se isso eu posso ou não posso fazer. Né? Então, muitas vezes a gente erra, né? Nós erramos, talvez eles errem, né? Mas tudo são coisas do ser humano. O ser humano, ele não é perfeito, né? E o cara que foi perfeito hoje não... Tem gente que acha que o cara não é tudo isso, né? Então, é bem complicado isso, bem complicado. Tu sabe que essa questão aí da gente estar conversando, essa complexidade que é o Conselho Tutelar, né? Eu comentei com uma das candidatas, disse que, olha, uma pena que não se trabalhou melhor essa questão de divulgação, porque infelizmente existe uma nebulosa em cima do Conselho Tutelar que as pessoas acham que é para tirar filho, né? Infelizmente essa é. E quando eu me propus a abrir o canal do Aconteceu para essas entrevistas, não foi só para facilitar a divulgação, não foi pela política do candidato, mas sim para também trazer para a população um esclarecimento, né, dar oportunidade para esclarecer, porque é um órgão, né, que tem uma significância muito grande mesmo, né, e a gente precisa aprender a valorizar, porque aí fora tem muita gente que não dá o seu devido valor, a não ser quando precisa. Exato. Né? Falando sobre isso, né? Tu me conhece bem há quantos anos e sabe o quanto eu sou treteira, né? Eu sou treteira, né? Então, quando esse assunto ele vem à tona, principalmente não Aconteceu, por exemplo, que é onde tem uma visibilidade muito grande, ou algum outro jornal, alguma da nossa região aqui, né? Mas normalmente uma contextualização de alguém que coloca ali alguma ação, um fato que aconteceu, sim, né? E aí vem as pessoas, às vezes, sem nenhum conhecimento sobre o que é ser conselheiro tutelar. Aí ela vai ali assim, para que tem conselheiro tutelar? Isso é cabide de emprego, isso é aquilo. Mas ele não sabe a atribuição do conselheiro. Eu faço a defesa do conselho tutelar sempre que eu posso. Mesmo que eu tenha, por exemplo, como conselho de direitos, alguns problemas internos que nós tenhamos de divergência em algumas coisas. Porque isso é normal. Né? A gente tem divergência em casa, como é que a gente não vai ter divergência naquilo que a gente trabalha, né? Então, mesmo assim, eu faço uma defesa sempre. Por quê? Porque a gente vê, às vezes, as pessoas falam, porque
O parcão estava cheio de crianças, de adolescentes, bebendo. Onde é que estava o conselho tutelar? Essas mulheres ganham para quê? E a gente tem que ir lá responder que o conselho tutelar, ele não é um órgão punitivo e nem fiscalizador. Ele não tem poder de polícia. Ele não tem poder de polícia. Mas sabe por que acontece isso? Porque antigamente, um bom tempo atrás, alguns conselheiros tutelares em algumas cidades usavam um colete escrito Conselho Tutelar e andavam pelas ruas, fazendo o que não devia, fazendo aquilo que o ECA não permite, que é fiscalizar espaços, né? E abordar adolescentes na rua, crianças e adolescentes na rua, sendo que o Estatuto da Criança e Adolescente ele não permite isso. Não é atribuição do conselheiro tutelar fazer isso. Isso é atribuição... Quem tem que cuidar do adolescente ou da criança é o pai ou a mãe. Ou o seu tutor legal. Com certeza. Seu avô, seu tio. Quem cria essa criança, quem é o tutor legal, é o que é o responsável por ele. Se essa criança ou esse adolescente está na rua em horário não natural, que seria o horário de dia, seria o horário natural, porque é de horário de circulação de pessoas, né? Se ele está à noite e consumindo algo que não é da sua idade, né? Isso é responsabilidade de quem fiscaliza, por exemplo, bares. Aí eu já digo que a responsabilidade é do setor da prefeitura que faz a fiscalização, de não permitir que seja vendida bebida para menores de 18 anos. Eu não vou defender, mas eu até comentei a respeito disso, Rose, que assim, ó, o grande problema, né, que infelizmente tem aquele adulto que vai lá e compra e dá para o... Né? Então, a questão do comerciante, ele... Né, aqui ainda é muito devagar, né? Tu pega os Estados Unidos, é terminantemente contra, se tu pegar, e até em determinados lugares nem vende mesmo, nem para adulto, né? Então, a questão nossa, né, é isso aí. Infelizmente, tem os adultos irresponsáveis que vão lá e fazem. Mas é a grande maioria. Né? É a grande maioria, aquele que já tem 18 anos, ele vai lá e compra e oferece para o amigo que tem menos de 18 anos. Exatamente. Isso não é uma... Às vezes bebe mais que ele. Exato, eu não estou nem dizendo que a responsabilidade é do comércio. Não, é a questão que a prefeitura tem que fiscalizar se está acontecendo isso ou não. Mas quem atua nesse caso é a Brigada Militar. A Brigada Militar ela tem que atuar, né? E nós sabemos hoje, né? Nós tivemos uma conversa muito boa com o batalhão, com o comandante, né? Assim que ele assumiu. A gente teve uma conversa muito boa com os responsáveis pelo policiamento de rua para essas ações, né? Ações de rua com relação a uso de álcool, drogas e algo parecido, inclusive a questão do... esqueci a palavra agora. Da exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? Exploração sexual, né? Que eles queriam visualizar alguns lugares que tinha, a gente não tem noção disso aqui, Charqueadas. A gente não tem conhecimento que tenha... não existe relatos. Exato, não existe relatos, né? Então foi muito legal a conversa que nós tivemos com eles, porque a gente explicou, olha, quem tem que fazer essa abordagem é a Brigada Militar. Se ele for acima, com 12 anos para cima, tem que chamar o responsável legal. Se não tiver nenhum responsável legal, aí o Conselho Tutelar vai ser chamado para proteger esse adolescente. Para proteger. Porque está no Estatuto da Criança e Adolescente. Que ele tem que ser protegido. Sim. Né? Ele tem que ser protegido. Porque o responsável legal dele não cuidou dele. Não cuidou. Eu, por exemplo, posso dizer assim, ó, que eu fui muito bem cuidado na minha adolescência. Quem me levava nas casas das festas é meu pai. Então, a responsabilidade, cuidou da tua filha. Sim. Responsabilidade da criação,
de como está a tua filha hoje, é tua e da mãe dela. Sim. Né? Vocês dois criaram. Né? Então, assim, eu acredito que as pessoas têm que entender que o responsável legal é a pessoa que tem que ter noção que esse adolescente não tem que estar na rua. Né? Quando for uma criança, até 11 anos, aquela coisa, 11 meses, né? E 29 dias, aí entra o conselho tutelar direto, porque essa criança vai ser levada para a delegacia, e aí tem que ter o conselho tutelar junto, para também proteger. Né? E essa proteção tem que ser dada, isso está no Estatuto da Criança e Adolescente. Isso é importante que as pessoas entendam, que o conselho tutelar não tem que ir na frente dos bares fazer. O que a gente pode fazer como conselho de direitos, por exemplo, é orientar esses jovens, é algo que a gente já está querendo fazer há muito tempo. Ir em grandes eventos e orientar esses jovens, orientar os adultos, principalmente os adultos. Olha, gente, bebida para menor não pode, certo? Evita, tá? Não deve fazer, tu pode sofrer uma penalização, né? Cuida aí, vamos cuidar dos nossos jovens, né? Conversar sobre a questão, né, do abuso. Né? Exato, fazer uma conscientização no pessoal que está ali, por exemplo, agora estamos na Semana Farroupilha. Se nós tivéssemos material, a gente poderia ir para lá, fazer uma campanha, colocar uma barraca lá e fazer uma campanha para isso. Essa é a ideia. Né? Isso que outros conselhos, por exemplo, em Porto Alegre, o Conselho de Direitos faz isso há muito tempo. E faz isso em grandes eventos como a Copa do Mundo e inclusive as Olimpíadas. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eles foram convidados para ir para lá para fazer esse trabalho. Imagina a Olimpíada. A quantidade de pessoas que vieram para o Brasil, que vieram para o Rio de Janeiro. Então, eles fizeram toda essa conscientização das pessoas com material, né? Sim. Nós não temos material. Só para dizer, não temos material. Então, isso foi feito de uma forma muito bem organizada e simples, com um panfleto, mostrando para eles, olha só, aqui, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, aquela coisa toda. Né? Isso é uma coisa que o Conselho de Direitos pode fazer, mas não é obrigação do Conselho Tutelar ir para frente de, entre aspas, uma casa noturna e fiscalizar para ver se tem adolescente lá dentro. Nós já tivemos uma vez que o promotor solicitou isso e o pessoal foi meio que arrastado para dentro para conversar com adolescentes. Não está infringindo o Estatuto da Criança e Adolescente. Até porque, desculpe te interromper, mas até porque a questão, pelo que eu entendi, pelas conversas que eu tive com as candidatas, o Conselho Tutelar, ele trabalha por processo de chamada, de denúncia, de demanda. Demanda, né? Então, ele não tem, hoje nós vamos sair pela cidade fiscalizar. Não. Até porque, se ele fizer isso aí, né, até porque vocês trabalham, o Conselho trabalha num formato de plantão, né, ou seja, 24 horas por dia, né, não tem dia, não tem hora, né? Então, imagina se fosse ficar fazendo equipes, né, estaria no Parcão, enquanto em outro lugar desprotegido. Então, tem um centro, né, e aí entra essa questão da demanda, que às vezes as pessoas fazem a denúncia, ou enfim, mas às vezes fazem a denúncia tarde demais. Né? Né? Tu tem que ser proativo, tem que antecipar. Está acontecendo assim. Né? Exato. Dá uma olhada. Né? Ou seja, talvez uma denúncia ou um pedido de ajuda, porque também o pai, a mãe, o tutor, pode chegar no Conselho Tutelar e fazer um pedido. Olha, eu estou tendo um problema. Tem como tu me orientar? Porque o Conselho, além de proteger a criança e o adolescente, né, nas suas condições básicas, né, mas ele trabalha muito a família ali, né? Porque às vezes a família não tem uma orientação, não tem aquele discernimento de como agir, porque, querendo ou não, os nossos jovens estão muito libertos, eles fazem o que eles querem. Exato. E, às vezes, o pai e a mãe, ou o tutor, não sabe como agir nessa situação, né? E vai deixando até mesmo, né? Aí entram outros casos, que depois a gente vai falar, mas
a falta dos nãos é que deixa esse jovem, né, essa criança, fazer o que ele quer. Então, para ele sair 8 horas da manhã ou 8 horas da noite, não tem, né? E aí, eu sei que alguém vai torcer o nariz, mas tem pais que dão graças a Deus que o filho não está. Exato, né? E a gente enfrenta muito isso na escola. Isso tudo começa na escola. Na escola, né? E a gente consegue perceber isso na escola, porque quando muda o rendimento de um aluno, alguma coisa está errada. A gente sabe. Quando ele começa a faltar, por exemplo, um aluno de EJA, ele começa a faltar, a gente já sabe. Se ele não é trabalhador do dia, porque normalmente o aluno é trabalhador, ele trabalha muito, às vezes está cansado. Ele vai mandar uma mensagem para a diretora, para a vice, no meu caso, eu fiquei até o ano passado, professor, eu não consigo, estou cansado, trabalhei até às 8, não consigo não, ok? Mas ele sabe qual é aquele aluno que ele não comparece. Então, aquele adolescente, ele precisa de auxílio. E, às vezes, o pai chega na escola, a mãe chega na escola e diz assim, não aguento mais, eu não vou entregar para o conselho tutelar. Não, mas não é assim que funciona. O seu filho não pode ser devolvido, nem com o conselho tutelar, nem voltar para sua barriga. Tu tem que tentar achar um meio termo de sentar e conversar com o teu filho. Não, mas não tem mais conversa. Eu vou devolver para o pai dele. E a gente fica pensando, né? Como assim, né? Como eu vou devolver? Parece que é um objeto. O adolescente ali, ou a criança, ela se sente talvez rejeitada por algum motivo. E quando ela ouve aquilo, ela pode entender de que realmente é um objeto. Sim. O que ela quer? Ela não se preocupa comigo, ela não me dá atenção. Ela me deu um celular. Então é sinal que ela não quer conversar comigo. E o dano que isso... Esse dano vai, né? Futuro, né? E aqui é uma crítica a pais e mães mesmo. Sim, uma crítica. Não. Eu não tenho problema em fazer isso, porque isso não é uma proteção a uma criança. Isso é uma visão de quem conviveu muitos anos com adolescentes e sabe que o adolescente ele precisa de limite. Ele pede limite. E eu, o tutor, o pai, a mãe, o avô, o tio, quem cria, é que não dá o limite. Tu vai acordar cedo e tu vai para a escola. Porque de tarde tu vai estudar. Depois que tu estudar, eu deixo tu jogar uma bola. Eu deixo tu pegar o videogame. Eu deixo tu fazer isso. Sabe? E isso, o dizer não, é uma coisa muito importante para o adolescente. Os limites, né? Os limites. Né? Tu não está interferindo em nada. E tu não, né? Agora, quando o pai resolve com a cinta, aí é o extremo. É o extremo, porque ele não conseguiu, dentro da sua conversa, da sua experiência, né, segurar esse adolescente. Então, isso é uma questão que nós estamos vivendo hoje, de alguns anos para cá, essa situação de que esse adolescente ele não tem mais limites e ele precisa do limite. E isso quem tem que dar em casa é o seu pai, sua mãe, ou as suas mães, seus pais, a família que for, né, ou o seu tutor legal, né, quem responda por ele, né. Normalmente, às vezes, tem uma avó já idosa, né, que ela também não consegue, né. Então, é para isso que tem que funcionar a rede. Aí tu tem que ter um atendimento da rede, aí tem que ter assistência social, aí tem que ter o psicólogo, né. E aí acontecem as falhas, porque nós não temos profissionais suficientes, né. Isso precisa ter um investimento forte para cuidar dessas famílias. Porque não é só a criança ou o adolescente que tem que ser tratado. O pai e a mãe tem que ser tratado também, né? Fica um círculo vicioso. É mais fácil eu pegar e dar isso aqui, tá? Pronto. Ele não vai me incomodar mais. Mas só que ele também não vai te ouvir mais. Também não. Porque ali ele vai ver milhões de coisas que vão chamar a atenção. Sem contar nele se isolar, né? Exato, ele vai ver milhões de coisas, vai ficar isolado. A pandemia já causou isso, né? Sim. Infelizmente, nós tivemos esse fator que realmente... É uma sequela agora. É uma sequela. Nós precisamos, talvez a gente leve muitos anos para recuperar esse espaço de tempo que a gente perdeu aí, porque os adolescentes ficaram presos dentro de casa. O online ficou direto, né? E a gente sabe os perigos que tem
no online, né? E tu sabe que isso aí me chamou a atenção uma coisa também, que até eu cheguei a falar com uma das candidatas, eu acho, né? Que é a questão te lembra que deu o problema dos jogos, né? Aquela... os atacando, depois os jovens atacando a escola por causa de um desafio de RPG, aquela coisa toda, né? E aí aquele pedido que, na verdade, foi uma coisa nacional, né? Aquele pedido que os pais, os responsáveis, né? Verifiquem as mochilas, né? Ou seja, eu lembro que meu pai e minha mãe sempre foram mais rígidos, né? Um outro tipo de criação, aquela coisa toda. Então, eu levava para a escola somente aquilo que era necessário e não tinha mais nada, né? Não existia celular, não existia essas coisas. Mas, por exemplo, eu era aficionado por gibi. Mas Deus o livre que se o pai visse que eu tinha... Tu levou o gibi pro colégio. Mas, né, a casa caía, né? Exato. Então, aí eu sabia que os meus limites eram o seguinte, eu podia ter o meu gibi, podia ler, podia ter tranquilo, mas escola. Escola foi feita para estudar. E aquela coisa de chegar em casa, o que tem para fazer de tarefa, de lição de casa? Faz, depois, né? Então, isso eu acho que talvez, né, quando tu fala desse pessoal que faz todo o assessoramento, acho que está na hora da gente pensar, de repente, em mais programas, né, inclusive até mesmo com os pais, né, para resgatar isso aí, porque como tu mesmo falou, né, brilhantemente a questão aí do Covid, aí, da pandemia, esse ficar em casa aí e não ter acesso à escola, tudo online, até hoje as crianças estão online. Exato. Né? Não houve, não, agora eu volto. Claro, estão indo na escola, mas ainda o vício está lá. Né? Eu vou te dizer assim que hoje dentro da educação é inevitável a tecnologia, né? A educação ela mudou muito e nós só vamos conseguir avaliar isso daqui a um bom tempo, porque o Covid foi um divisor de águas para todos nós, porque as professoras precisaram se adaptar àquilo que os alunos já sabiam fazer, que é ficar online. Se reciclar. Os professores não sabiam, a grande maioria, né? Então, o mundo mudou depois do Covid. Sim. Então a gente tem que se adaptar um pouco a esse mundo moderno que a gente está vivendo hoje, né? Só que precisa de filtro. Nós tivemos uma outra educação, eu também tive a mesma educação que tu teve, né? Nós éramos muito limitados com relação às nossas ações, né? Eu lembro bem também de fatos que eu não podia trazer nada de casa. Uma vez eu achei uma gilete, eu não podia apontar o lápis com a gilete. Não. Aí eu achei a gilete na rua e ia para casa para apontar ali. Aí, mas, nossa senhora, eu nem vou contar o que aconteceu. Mas eu tive que voltar para aquele lugar, na rua, e largar lá a gilete no chão, numa calçada onde eu tinha achado. Porque era assim. Digamos que talvez tenha um fator da própria vivência que a gente tinha naquela época de militarismo. Talvez seja isso, né? Hoje, eu acredito que o ensino ele precisa ser mais dinâmico. Porque as crianças e adolescentes não querem mais aquela aula antiga também. Não. Isso é uma coisa. É um fato importante da gente visualizar. Aquela aula antiga de ficar sentado, a criança ou o adolescente não quer mais. Porque ele é muito dinâmico, ele é muito agitado, ele precisa de coisas que chamem a atenção. E estimule. Porque essa geração é uma geração já... Eu não sei se é Z, ou não sei qual é a letra, né? Eu não sei qual é a letra da geração de agora, mas é uma geração muito inteligente. Sim. Muito inteligente e muito rápida. E eu acredito que talvez professores com um método antigo de educação não chamem mais a atenção dessa criança. Não, e quando tu fala dessa questão da inteligência, tu vê, e tu também era da época da Barça, né? Mas eu só queria jogar bola. Tá. E aí, olha só. Hoje, as crianças são
são bombardeadas 24 horas por dia com informações. E eles são uma esponja, né? Eles absorvem tudo. Tudo. Então, tudo que é dinâmico, que é rápido, eles absorvem. Agora, tu sentar e numa sala de aula, né? E eu vi um professor falando sobre história. Um professor de história ele tem que se remodelar. Ele tem que se remodelar, porque o adolescente ainda consegue mais. Eu não consigo ficar numa sala de aula hoje. É cansativo, né? Eu não consigo ficar numa sala de aula hoje. Se eu tivesse que voltar a estudar, eu estudaria online. Eu não ia para a sala de aula, porque eu não vou conseguir ficar 4 horas sentado. Isso é muito meu, assim, muito meu, Rose, né? E hoje eu não consigo. Nem em casa eu consigo ficar sentada 4 horas olhando um filme, eu não consigo. Eu olho um filme fazendo um monte de coisa. Né? Então, quer dizer, esse adolescente ele precisa ser muito bem estudado e tem que se desenvolver hoje técnicas que agradem, que chamem a atenção dele. Né? Então, nós precisamos de professores com uma visão maior de educação, né? Para que esse aluno realmente goste da escola. Certo. Porque a escola parece que não está sendo tão atrativa como era antigamente. Mesmo assim, eu te dou um exemplo da Escola São Miguel. A Escola São Miguel é a segunda casa dos alunos na escola. Eles amam estar na escola. Até porque não tem muitas coisas para se fazer. Então, estar na escola é um prazer. É muito comunidade. É muito comunidade, entendeu? Eu estive ali fazendo algumas... É muito comunidade. Isso é muito legal quando tu está na escola e tu vê as pessoas que já foram alunos chegando ali. Né? A gente está com saudade, veio aqui... Então, são coisas que a gente tem que aprender com essa gurizada. Mas a gente tem que dar os limites. Tem que dar muito limite para eles, porque eles precisam. Né? A escola onde começa em casa, e a escola é mediadora, que também tem que dar limite para eles, né? E a vida vai dar... E aí a vida é diferente, aí, né? Aí a vida vai cobrar. Aí a vida vai cobrar. A gente sempre diz, olha, lá fora, quando tu sai lá no portão da escola... É diferente. Diferente. Aqui a gente te protege. Aqui tu está protegido. Aquele portão que tem lá, ele não é para te prender aqui dentro. É para te livrar do que está lá na rua. Para que está na rua não vir para dentro. Isso filosófico. Mas eu sempre disse isso para eles. Gente, aquele portão que está ali, que a gente construiu essa barreira aqui, porque seria legal se a gente tivesse uma escola sem muros, né? Sem muros. Escola sem muros. Se a gente pudesse ter nas nossas casas umas casas sem muros. Sem portão eletrônico. Tu te lembra a Raciocínios, né? Ali a vila, né? Exatamente. Talvez a gente fosse mais feliz naquela época, porque a gente não tinha tanta agressividade, tanto assalto, tanto roubo, tanta coisa que acontece hoje em dia, né? Tantos carros na rua né? Então, era uma época feliz. Mas eu sempre digo para eles, que eles não vissem aquele portão como um presídio para eles. Mas é uma porta que não é de entrada para aquilo de ruim que está lá fora. Que era uma forma da gente protegê-los. A gente tem que proteger. Criar um ambiente saudável. Isso. Aqui dentro, se a gente quiser fazer uma roda e dançar, botar uma música e dançar aqui na escola, a gente pode fazer. Né? Então, a gente tinha uma ideia de escola que ela fosse ampla, que ela tivesse muita diversidade lá dentro. Né? Mas tudo com seu limite. Eu sempre dizia para eles, olha, pessoal, celular, guarda o celular. Se o professor te permitir usar, tu usa. Se não, guarda. Não tem intervalinho ali, aquela coisa. Tudo é uma questão de diálogo. Então, se a gente consegue ter um diálogo com um adolescente, como é que o pai ou a mãe não vai ter um diálogo para segurar esse adolescente, né? E ensinar para ele. Mas a questão é que tem muitas vezes em casa que o filho vê o pai fazendo certas coisas, ele vai reproduzir lá na rua. Tu falou uma coisa que ficou aqui martelando, né? Que é aquele aluno que muda de comportamento, né? E tu sabe que o pai, a mãe, tem que estar preparado para isso também, para observar o seu filho, que de repente era extrovertido, bem alegre, aquela coisa toda, e de repente ele fica introspectivo. Tem alguma coisa bem grave acontecendo. Exatamente. Bem grave. Bem grave. É um sintoma, é um sinal de abuso. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E alguma coisa grave, não é assim... A ponto dele se fechar. Né? Se a criança ou adolescente mudou
assim, no nosso antigo ditado, da água para o vinho, alguma coisa está errada. Pode ter certeza disso. Porque ninguém muda assim do nada. Não. Se a criança começa, por exemplo, uma criança que tem notas altas, né? Ela começa a não ter mais... Uma criança que gosta de estudar, né? Que gosta de estar ali, gosta de conversar, que gosta de contestar, que gosta de trocar uma ideia. E tem, né? E tem. E eu acho que é muito legal isso. E a criança que gosta de trocar, um adolescente que gosta de trocar uma ideia com o professor, às vezes até contestar o professor. Né? Ele contesta. Né? Exato, e eu acho legal isso. Eu acho legal isso. E tem professor que não aceita isso. Mas aquele professor que aceita e dá o contraponto para ele, né? Eu acho que é muito legal isso. Quando aquele adolescente, no caso a criança é mais difícil ela fazer isso, mas já tem os pequenininhos que são medrosos. Sim. Eles vão contestar. Ele mudar de atitude, ele não querer mais conversar, ele não quer mais ser participativo, ele não quer mais estar no grupo que ele ficava, ele não dá mais risada, ele não parece ser mais feliz, ele não faz mais o tema, ele não tem mais as ações que ele tinha. Então isso é preocupante. E o primeiro lugar que se descobre isso é na escola. Pode perguntar para os guris do Conselho Tutelar. Porque, na verdade, como vocês têm dentro da escola um comportamento que normalmente é sempre o mesmo, né? Exato. Mudar, né? E o professor tem que ser perceptivo e ver que isso mudou. E ele tem que chegar na orientação, na orientadora, na orientação da escola, na direção, e comunicar isso. Olha, o fulaninho lá mudou de atitude, se alguma coisa está errada. Não adianta tu só querer descontar em cima do menino, né, ou da menina, porque tu não faz mais nada. Aí tu vai fazer com que aquela criança fique mais introvertida ainda, porque ela já está com problema. E se tu cobrar mais ainda, né, tu aumenta o problema. Por isso que aí tu vê que o professor, além de professor, ele tem que ser psicólogo, né? Assistente social, ele tem que ser tudo, né? Tudo. É impressionante, né? É uma extensão. Na verdade, é a extensão da família. É a extensão da família, né? É uma grande família. Isso, e aí a gente tem que ser perceptível com relação a isso. E quando quando tu não consegue perceber isso, e às vezes pode ser tarde demais. Exato. E aí o dano já foi causado. E isso é triste demais. É grave demais, entende? Porque a gente se frustra muito. Porque aí tu não consegue identificar a tempo do que aquela criança está sofrendo. Né? E aí, nesse momento, o Conselho Tutelar tem que estar ciente. Exatamente. Aí tu tem que fazer essa comunicação, tu tem que entrar em contato com o Conselho, sem comunicar, olha, essa criança está diferente, assim, assado, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Tu pode conversar com o pessoal do Conselho Tutelar, né? E pode conversar com a mãe, pode chamar a mãe, está acontecendo. A primeira coisa é chamar a mãe, né? Chama a mãe, está acontecendo alguma coisa. Não sei nada. Bom, se a mãe diz que não sabe nada, é porque alguma coisa ela sabe, né? Ou não está vendo nada. Né? Então, aí tu chama o Conselho Tutelar, né? Vai ser feita uma avaliação de se isso realmente era. Porque às vezes, desculpe te interromper, mas porque às vezes também pode ser um processo depressivo por alguma frustração. Exato, pode. Mas aí que tá, se nós tivéssemos o atendimento do psicólogo, se todas as escolas, que seria o ideal, todas as escolas têm um psicólogo. Né? Ter psicólogos para toda a demanda, na verdade. Sim. E tem um psicólogo que só não adianta. Não, o Marco, coitado. Não, vamos matar o cara. Não, coitada, outro coitado. Não, ele surta. Né? Teria que ter psicólogos para toda a demanda que a escola tem, né? Sim. Para todos os seus alunos, escola que tem EJA, né? Então, os alunos da EJA têm muita demanda também. Sim. Então, seria isso. A primeira coisa é ter um psicólogo que possa falar, que ele possa tentar se abrir. Se houver algum caso, aí chama o Conselho Tutelar e aí vai atuar, né? Quando a gente sabe, quando tem uma denúncia, né? Eu, normalmente, quando tenho denúncia, a primeira coisa que eu faço é ligar. Eu ligo para as gurias e digo, olha, está acontecendo isso, né? A denúncia é muito forte. Às vezes, as testemunhas não querem testemunhar. Esse é um problema sério que a gente tem. As testemunhas não querem testemunhar. Com medo. O medo, às vezes, faz com que as pessoas não querem ser testemunhas, né? Então, mas é por isso que os casos vão se propagando, né?
vão se ampliando, né? Pois é. Isso é grave. Pois é, olha como é complexo e como é interessante ao mesmo tempo o papel do Conselho Tutelar. Importante, nem falo interessante, é importante, né? Então, eu para não ficar estendendo muito, porque senão a gente tem muita coisa. Mas assim, ó, e eu até, como eu já falei com as outras candidatas, o Aconteceu está aberto tanto ao Condica quanto ao Conselho, né? E aí, depois das eleições, eu gostaria de voltar com, né, de repente fazer até esses bate-papos assim, sabe? Sim. Que não é questão de vaidade, mas o Aconteceu tem um alcance, muito grande, que a gente pode trabalhar. Isso são assuntos pertinentes, né, à comunidade, né? É importante que a comunidade fale sobre isso, ou ouça sobre isso, né? Visualize sobre isso, porque talvez a grande maioria não tenha esse entendimento, né? Claro que a gente não vai expor casos, até porque existe todo não podemos hipótese nenhuma, né? Mas é o fato de que a gente pode trazer à luz da sociedade, à luz da comunidade, o que pode ser feito para melhorar, quais os aspectos que a gente pode atacar, porque, como eu falei ali, a questão daquela criança que está num processo depressivo, infelizmente nós temos sérios casos aí de suicídio. Sim, né? Suicídio na adolescência. Né? É gravíssimo, o caso está sendo muito rotineiro. Então, às vezes, porque assim, ó, como tu mesmo disse, a criança deu sinal, só que às vezes o pai e a mãe não reconheceram, porque pode ser uma frustração de uma namoradinha, do namoradinho, pode ser uma desilusão, né? Pode ser realmente, seja o abuso sexual, seja um abuso físico né? Pode ser uma agressão também, né? Pode ser uma agressão em casa. Uma agressão, seja ela física ou até mesmo psicológica. A psicológica ela é muito comum. Né? Infelizmente, ela é muito comum. E aí a criança, o adolescente, naquele momento se retrai e aí ele encontra uma zona de conforto. Né? Teoricamente é uma zona de conforto, porque aí ele não perturba o agressor e ele vai cada vez ficando no ostracismo, aquela coisa muito... Né? E aí, às vezes, o resultado da tristeza, da depressão é uma fuga para uma situação trágica, né? Exatamente. Né? Tem a questão da fuga para o trágico, que é o suicídio, né? E para o tráfico. Exatamente. Para a droga. Para a droga, porque aí ele sabe, ele vê que aquilo ali é fácil, porque é fácil. É fácil. A gente não pode dizer que não é fácil, é fácil. Ele obtém tudo que ele quer ali. Sim. E o que acontece? Ali a gente começa a perder. Né? Quando a gente começa a perder também uma frustração gigantesca, é uma dor que, eu te digo assim, que não tem fim. Né? Quando a gente perde um aluno, um adolescente, para isso, a gente sofre muito, né? Sim. Porque a gente quer ver aquela pessoa crescer. Na verdade, acompanhou acompanha todo o processo, desde quando ele é criança, quando ele é pré-adolescente, adolescente, e aí ele não consegue sair, é difícil ele conseguir sair por conta própria, né? A gente sabe mais ou menos como é que funciona tudo isso, e isso e tem a ver com o que está acontecendo em casa. Então a responsabilidade é gigantesca quando tu coloca um filho no mundo, desde que ele nasce. Sim. Né? Então eu entendo assim, eu como adotei uma menina com 16 anos, eu não tinha noção na época, né, de toda a responsabilidade. Eu sabia qual era a minha responsabilidade. Mas, quando caiu a minha ficha, eu pensei, nossa, é uma responsabilidade gigantesca, porque já é uma adolescência, né? E graças a Deus... Conduzir uma cabeça... Isso, e graças a Deus, eu posso dizer assim que eu conduzi da maneira certa, a maioria das vezes, né? Minha filha é uma excelente menina, hoje mãe, né? Então, eu acredito assim que tudo que tu constrói para fazer o teu filho crescer, né? Tu vai tirar ele da visão de uma outra coisa que ele vai crescer de uma forma mais fácil.
Né? Então, tudo depende de ti. Como tu vai criar aquela criança? Se tu vai dar o mínimo, que tu pode dar, mas tu também tem que dizer o não. Né? Isso é importante para quem hoje é pai, é mãe, né? Para pensar muito sobre isso, né? Da questão de como tu vai conduzir. Depois a gente faz o tema. Não, vamos fazer um tema agora. Aí depois tu fica livre, né? Não é uma forma da gente ensinar como é que o pai e a mãe tem que criar. Sim. Cada pai, cada mãe cria como achar que deve. Né? Mas o importante é aquela questão do limite. A gente volta para o limite, né? O limite, as responsabilidades. Porque nós teremos menos casos, né? Menos casos para, por exemplo, o Conselho Tutelar ter que ter demanda, né? Não vai deixar de existir nunca a demanda. Mas quanto menor a demanda, significa que a coisa está melhor. Está melhorando, né? E o trabalho bem desgastante, né? A gente sabe, tem gente que já desistiu, tem gente que já trocou de profissão ao longo dessas últimas eleições, e tem gente que abandonou, não quis saber, né? Então, porque a gente sabe que o trabalho é árduo, não é fácil o trabalho, né? E tu tem que estar preparado para isso, e até mesmo para as críticas. Tu vai sofrer críticas, né? Eu sempre digo, né? Sempre. Todo o nosso trabalho, a pessoa pública, ela é criticada o tempo todo, né? Sim, com certeza. Sabe disso? Eu sei. A gente está sempre na boca do povo, né? Sendo criticado. Bom, vamos estender, eu vou aproveitar então para estender o convite para as pessoas, porque isso é uma coisa também importante, que as pessoas comecem a participar desse processo de eleição. Né? Processo eleitoral muito importante. Porque eu falei, inclusive, para as meninas aqui, digo, aquele que se ausenta não tem o direito de reclamar. Exatamente. Se tu não vai, não vou votar. Então, não, reclama. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, talvez quem mais reclama nas redes sociais é aquele que não foi. Aquele que não foi, exatamente. Porque aquele que foi, ele teve um candidato, né? Sim. E ele cobra do candidato. Cobra do candidato. Escuta, por que não está sendo feito isso se ele acha que aquilo tem que ser feito? Aí o candidato vai dizer para ele, que a pessoa que foi eleita vai dizer, olha, isso não é assim que funciona. Vou te explicar como é, aquela coisa toda. Gente, normalmente quem reclama não conhece nada do pleito. Porque o pleito é aquilo que eu te falei, né? Não sei se a gente pode falar um pouquinho do pleito. Pode. O pleito, ele começou no dia 1º de abril, oficialmente, e vai até o dia 1º de outubro, né, com a eleição. E aí depois ele se estende depois para a posse, até a posse no dia 10 de janeiro de 2024, né? E a partir dali, né, quem for eleito vai começar a trabalhar. Então, esse processo vem de uma inscrição prévia, né, de um curso de formação que foi ofertado, né, depois, quem tem o curso de formação pode participar da próxima etapa, quem não fez o curso de formação já não vai para a próxima etapa, certo? Que é fazer a prova. Sim, tá? sim. Quem passa na prova vai para a próxima etapa, que é fazer a inscrição geral, né? A inscrição com toda a documentação necessária. Tu precisa ter idoneidade civil e criminal, tu tem que ter... É um caso dos bons antecedentes, né? Sim. A gente tem que apresentar uma série de documentos ali, e aí vai ser avaliado aquela documentação toda, se está ok, se não está ok. E a partir dali vai ser homologado o resultado de quem realmente vai ser candidato. Esses candidatos são chamados, escolhidas numerações diferentes dos números de partidos políticos, né? Não tem nenhum número de partido político para não haver essa vinculação, né? E a partir daí tem um processo junto com... Esse processo todo ele acontece junto com o cartório eleitoral, todo o processo é dinamizado junto com o cartório eleitoral, São Jerônimo, que é o nosso, e junto com o Ministério Público também. O Ministério Público está a par de todas as ações que o Conselho de Direitos realiza, né? Tudo que a gente faz, o Ministério Público tem que saber, né? E a partir daí, quando tem a nomeação ali, os candidatos, a partir de agora, já têm foto nas urnas. Ontem foi feito o treinamento com os mesários, nós temos 45 mesários, são 15 urnas, né, para dar um dinamismo maior, porque a eleição a cada ano tem vindo mais pessoas, e mais, né? A gente sabe que tem
um vínculo político-partidário muito grande, né? Existe isso, né? Existe isso, a gente sabe disso. Então, os partidos políticos que na verdade, eles não podem, né? O candidato não pode se vincular a um partido político. Sim. Né? Mas a gente sabe que isso acontece porque todo mundo que mora em Charqueadas, em qualquer cidade, sabe que isso acontece. Né? Não tem como. No caso de acontecer isso, esse candidato pode ser cassado, né? Sim, sua candidatura pode ser cassada. Isso é importante que os candidatos cuidem muito isso, não se aproximar da questão do partido político. Se o partido político quer fazer a campanha, tudo certo, mas o candidato ele tem que ter uma certa limitação ali de questões. Então aí a foto já está lá agora na urna, a foto já faz parte da urna, então todos os candidatos que se inscreveram e entregaram a documentação e a foto já estão na urna. Aí nós tivemos uma candidata que desistiu, né? Oficialmente ainda nós não temos o documento, mas me parece que é oficial, precisa da documentação, e essa foto vai aparecer na urna naturalmente, né? Salientar aos nossos ouvintes, né, que o eleitor ele pode votar em 5 candidatos, até 5 candidatos. Sim. Ele pode votar só num, ele pode só votar em 2 e anular os outros 3, ou anular 4, ou pode votar em 5 candidatos, como ele achar melhor, certo? Se ele votar no primeiro, tá? O primeiro número que ele escolheu, tá? E ele quiser votar mais 4 vezes no mesmo número, ele anula os outros 4 e o primeiro fica mantido. Certo? Certo. É assim que funciona. Então não tem como burlar o sistema de votação. Sim, acumular voto. Não existe acumulação de voto, entendeu? Certo. Se ele quiser votar num e anular os outros, é simples. A anulação é simples. Você bota um número qualquer lá e anula. Bota 00 ou vota em branco, como ele quiser, como é uma urna normal. Certo? Vai aparecer a foto de todos os candidatos ali. Né? Se tu votou no candidato XX, vai aparecer a foto ali. Tá? Um processo eleitoral natural, certo? Ele é um pouquinho mais demorado por causa dos 5 votos. As pessoas de mais idade têm bastante dificuldade de votar. A eleição é no dia 1º de outubro, na Escola Cruz de Malta. Né? É o terceiro ano que a gente faz na Escola Cruz de Malta. Das 8 da manhã às 5 da tarde, processo eleitoral normal, a data, né, o horário, né? Então nós temos 15 salas com 15 urnas, uma única na sala. Documento que levar. É necessário documento, um RG, um documento com foto, legal, né? Não adianta levar a carteirinha do clube. Não, do clube, nem do clubinho, nem do iate, não dá para levar, tá, gente? Tem que ser um RG, uma carteira profissional, um passaporte, né? CNH, uma carteira de registro da OAB, do CREF, de qualquer conselho regional, né? Pode ser levado porque é um documento de identidade. E o título de eleitor. Precisa levar o título. Aí vem a pergunta das pessoas: por que o título de eleitor? Não sei se você vai fazer essa pergunta, mas já te dei a oportunidade. Né? O título de eleitor ele é necessário porque teve uma ocasião, numa outra eleição, se não fosse a agilidade dos mesários, teria acontecido uma fraude. O senhor veio de outro município com o título eleitoral de alguém daqui e tentou votar. Ou dele, não lembro, acho que era dele. Tentou votar. As gurias não achavam, os mesários não achavam, aquela coisa toda. Aí perguntaram, mas o senhor é da onde? Eu sou de Butiá. Levantamos a lebre, né? Opa, só um pouquinho, não, mas o senhor não pode votar aqui. O senhor tem que votar lá. Mas sério que eu poderia votar aqui? Para deixar de existir qualquer fraude eleitoral, cartório... Tem que ser a pessoa tem que ser domiciliada. Exatamente. Aí o que o cartório definiu? Ele não determinou que fosse, né, foi uma ordem, mas o cartório eleitoral definiu assim: olha, se vocês colocarem a identidade e o título, não tem como burlarem o sistema.
Não tem como. Por quê? O que acontece na eleição municipal ou na eleição nacional, estadual? Quando tu vai votar e tu leva teu documento, não precisa levar o título, né? Não. Tu leva o seu documento, né? Até o celular tu leva, né? Com o teu título. Chega lá, tu mostra para eles, aparece o teu rosto lá na urna por causa da biometria, né? Aparece teu rosto lá. Então, tem o teu rosto, tu vai visualizar, tu vai olhar aqui, vai ter os teus dados lá, tá tudo certo. Na eleição para conselho tutelar, não tem o rosto do eleitor. Porque não dá tempo do cartório eleitoral fazer isso. Nós só temos a listagem. A listagem vem toda para nós. Todos os nossos 25 mil eleitores vão estar ali na lista. Aliás, quem regularizou o título até julho, eu não lembro a data de julho, mas tem uma data ali, limite de julho, que eu não lembro qual é que é. Não sei se é 1º de julho ou 6 de julho. Quem regularizou o título até ali vai poder votar. Quem não regularizou a partir dali não vota. Isso é importante as pessoas entenderem também. Porque dá muita discussão. Isso dá uma discussão. Então, eu gostaria até que depois fosse divulgado bem isso, com relação a quem não regularizou o título, ou quem fez o título depois. Depois tu me passa. Isso, te passo direitinho os dados. Exato, porque isso é importante, porque senão a pessoa vai chegar lá e vai dizer, não, só um pouquinho, eu tô aqui no título aqui, né? Aí dá toda aquela confusão que a gente quer evitar. Até justificar tudo. Isso, então é por isso que a gente colocou a questão do título e documento, porque não tem como a pessoa burlar, porque o documento, tu chega com o documento de qualquer pessoa, certo? Sim. Apesar de todo mundo se conhecer, tem gente que não se conhece, né? Eu chego lá com um título qualquer, vou lá votar, certo? Não precisa de, não tem cara nenhuma ali, eu vou lá, voto quem eu quiser. Isso é burlar, isso é, né? Sim. Então, para a gente evitar isso, tudo isso a gente tem que cuidar. Tu imagina isso. Né? Então a gente tem uma percepção muito grande dessas pequenas coisas e o que deu errado numa outra, a gente sempre corrige para posterior, né? Sim. Né? Então a gente vai aprimorando e a gente não tem urnas em outros locais porque nós não temos pessoas para trabalhar. Senão nós colocaríamos, por exemplo, urnas no clube, por exemplo, no Henri, colocaríamos lá na Vila da Piratini, na Santo Antônio, no Otávio Lázaro, na Coab, no São Miguel. Nós não temos gente para trabalhar. Não temos conselheiros suficientes para essa fiscalização toda, porque o trânsito de gente é muito grande. E, infelizmente, acontece essa questão do transporte de eleitor, todas essas questões que acontecem na eleição municipal, acontecem para o Conselho Tutelar. E é isso aí eu deixo para a Brigada Militar resolver, né? Eu já corri muito atrás de carro de van, hoje eu não faço mais isso. Nem tem joelho. Sorte deles. Eu vou aproveitar, como a Rose já falou aí, né? Então a gente convida aí o pessoal dia 1º, lá na Escola Cruz de Malta, das 8 até as 17, né? E eu vou aproveitar para convidar a Rose, aqui dentro da sacolinha, tem o número de todos os candidatos, né? De todos os candidatos. E a gente vai fazer um sorteio desses números, que vai ser a ordem de postagem desses vídeos, né? Então, para não ficar tudo num dia só, são 8 vídeos, né? Então, a gente provavelmente vamos fazer 2 por dia, né? Até para ficar mais rápido, mas numa sequência para ninguém dizer assim, eu queria ser o primeiro e tu me deixou por último. Então, é pela sorte mesmo. Sim, é pela sorte. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar nas tuas mãos, tu tira, vai colocando já um em cima do outro, que vai ficar na ordem. Ali, e convidamos, né, toda a população de Charqueadas que ela vá ao local de votação na Escola Cruz de Malta, né? O local de fácil acesso, né? Nós solicitamos ao prefeito, enquanto isso eu vou mexer ali, nós solicitamos ao prefeito via pedido pela Câmara de Vereadores que seja feito o dia de passe livre, importantíssimo, né? Isso evita também o transporte de eleitor, né? É uma questão de evitar o transporte de eleitor. Solicitamos que seja efetivado um passe livre nesse dia para as pessoas transportar, né? Se deslocar até a Escola Cruz de Malta, né? E é um processo importante, gente. Muito importante. Quem a gente vai escolher
para defender as nossas crianças e nossos adolescentes, né? Uma coisa que, como eu te disse, abre um leque muito grande. Muito. Então, veja que os candidatos não são meros candidatos. Existe todo um preparo e toda uma qualificação. Sim, né? sim. Não é assim, aquela coisa, não, é um cabide de emprego. Não, até porque se o conselheiro ele fica de plantão 24 horas por dia e ele não age sozinho, ele age pelo colegiado, né? Sim. Tá? Então ele tem que receber. Sim. Né? E nós temos um bom salário encharqueado. Sim. É um salário atraente, né? Apesar da causa, é importante salientar isso, que nós temos municípios no Brasil que não recebem nem meio salário mínimo. É bem complicado. Então, isso é uma briga antiga, né? Então, a gente tem um salário justo, né? Talvez não tenha todos os benefícios que o conselheiro tutelar poderia ganhar. Não vou falar que deveria, porque isso é uma opinião particular, sim, né? Sim. E eu não vou expor aqui a minha opinião particular. Eu acredito que isso é em outro momento, né? Mas ele é muito bem remunerado. E a questão do plantão, né? Na verdade, é um sobreaviso. É porque a sede do conselho não está preparada para o plantão. Porque o plantão teria que acontecer dentro da sede. Então, ele fica sob aviso. Ele fica em casa, mas ele fica com o telefone. Né? Então, cada noite, depois do horário, que termina o horário da sede, um conselheiro vai ficar com o telefone e ele é o plantão da noite. Sim, o telefone que é o plantão. Exatamente. E aí no final de semana, às vezes ficam uns 2 dias um conselheiro como plantão. Isso, ou no caso sobreaviso, né? E porque o plantão exigiria que nós tivéssemos guarda, segurança, cama, tudo de acordo com que um conselheiro estivesse em casa. Sim. Né? Ele tem que estar bem assessorado, né? Sim. Uma secretária, aquela coisa toda, isso demanda muito dinheiro, né? Então se decidiu Mas eu acho que pensamento meu, né? Eu acho justo estar em casa, sim, né? Sim. Porque a demanda também não é sempre o tempo todo. Né? Então dá tempo de. E assim, o conselheiro tutelar é conselheiro tutelar 24 horas por dia, isso que 7 dias por semana e 365 dias por ano. Né? Assim como nós, conselheiros de direitos, também somos assim. A gente não pode passar e ver alguma coisa e fingir que não viu. E eu entendo que toda a comunidade tem que fazer isso. Todo mundo tem que ser um pouco de conselheiro. Se tu vê alguma coisa errada, não vai para a rede social criticar. Não. Pergunta para as pessoas certas o que eu posso fazer. O que eu posso fazer se está acontecendo isso? Né? Se eu estou vendo adolescentes, chama a brigada. Está vendo alguma coisa errada, chama a brigada militar vai se deslocar, ela é parceira dos 2 conselhos, ela vai se deslocar e vai averiguar o que está acontecendo. Eu lembro uma vez, eu acho que até conversei contigo, foi sim, uma pessoa Já estou com o primeiro aqui, tá? Tá. Uma pessoa me falou que havia uma criança que estava dormindo não sei se tu te lembra dessa história. Sim, uma criança dormindo na rua? Não era uma mãe grávida? Não, esse era uma criança. Ali passaram para mim, eu disse, aonde que eu tenho que ver? Né? Ali naquele prédio ali na frente do Rangos e Tragos. Né? E aí acionou a pessoa que estava de plantão, eles foram lá, mas já não tinha mais ninguém, né? Então, esse é o fato, tem que buscar, não só fazer a denúncia, né? Exato, não só criticar, isso. mas procurar quem que te dá uma solução. Quem que vai resolver o problema. Exatamente. Quem vai resolver o problema. Tá, vamos lá. Teve um caso também, rapidinho, que tinha um casal dormindo embaixo da Marquês do Leves. E isso também teve. Né? A mulher estava grávida, então a gente acionou o jurídico da prefeitura, solicitou o jurídico da prefeitura, esse casal foi encaminhado para a cidade de origem, né? E foi resolvido o problema para nós, né? Pois o problema foi para Caxias. Primeiro, então, 41. Olha aí, ó. Não lembra agora? Tu tem a listagem aí? Não lembro. Eu tenho a listagem, mas deixa... Vamos 41, então, primeiro. 54, segundo. Vamos botar assim, né? Pode botar. Depois eu vejo também. Vai ver também, né? Mais, né? 44, terceiro.
56, o quarto, né? Isso. 39, o quinto. Ana Rita. 46, sexto. Sexto. 24, sétimo. E o 42 será o último vídeo, isso? Isso. Esta aqui é a ordem sorteada. Boa sorte a todos os candidatos. A gente sabe que todos eles estudaram para estar nesse processo, né? Teve uma prova, teve um curso. A gente sabe que todos os candidatos estão habilitados para isso. Todos eles tinham comprovação de tempo de serviço, todos eles tinham, né, essa idoneidade que a gente procura, e convidamos toda a população para fazer, né, uso do seu direito legal, né, do seu dever de cidadão de fazer parte desse processo eleitoral, né, e qualquer dúvida, né, procurar o Conselho de Direito com relação à eleição, converse com seus candidatos, com as pessoas na rua. É legal isso da pessoa conversar, né? Sim. Só conversar com o candidato, falar sobre o que é o Conselho Tutelar. Isso é importante que os candidatos façam isso também. Sim, né? Eles estão, é importante isso. Né? Eu conversei bastante com eles aí e eu percebi que eles têm essa ânsia. É uma angústia, né? Sim. É uma angústia, porque realmente a maioria da população não sabe qual é a atribuição. Como eu disse, tem aquela nebulosa ali que a gente precisa pegar e acabar com ela e mostrar que realmente o Conselho Tutelar é um órgão importante, principalmente porque ele trabalha com o nosso futuro. Exato. Nossas crianças, nossos adolescentes, né? Fazer com que essas crianças sigam um caminho, né, de um futuro bom, né, que sejam bem encaminhadas, assim como a minha filha foi, né? Legal. E hoje ela tem uma família, isso é muito legal, né? Então isso é muito importante. Vovó, né? E quem diria que eu sou vó, né? A Rose vó. Mas é isso aí. Tá bom. Rose, papo maravilhoso, agradeço aí demais a tua disponibilidade, né? Mais uma vez falo, depois das eleições a gente quer te trazer de volta aqui, fazer uma roda até com as candidatas eleitas também, né? Mais uma vez falo que o Aconteceu está aberto para qualquer projeto, né, que queiram divulgar, né? Agora com esse canal que eu chamo de canal local, que é o estúdio do Aconteceu, então não é só a parte de leitura, agora nós estamos levando também a parte de mídia, né, visual, então está estendido esse convite, né? Aproveito para agradecer aos nossos patrocinadores, né? E mais uma vez obrigado, que Deus te abençoe e proteja e continue sendo lá o nosso presidente do Condica. Olha, isso estamos em pensamento, né? Estou com umas ideias de deixar esse cargo aí, né? Tá muito difícil. Mas muito obrigada pela oportunidade, né? E esperamos que saia tudo ok, né? Um processo bem demorado, né? Que não termina no dia 1º de outubro, né? Sim. E a gente aproveita para convidar, né? Inclusive, né? O espaço aqui para nos acompanhar, né, no processo eleitoral. Normalmente nós temos outras rádios que conversam conosco durante o processo, né? E após, para dar o resultado, a gente sempre atende todo mundo, né? Sim. Não. A gente atende todo mundo. Lá. A gente atende todo mundo, né? No processo, no final do processo, a gente divulga os resultados e tudo, quem são os candidatos eleitos, né? Então isso é muito importante, essa visibilidade que é dada não para nós, mas para quem foi eleito, né? A gente só faz um processo. E isso é legal, assim, porque mostra o quanto que a comunidade está envolvida com essa eleição, né? Quando tem um portal como esse teu do Aconteceu, divulgando, que é um portal que divulga muitas notícias da cidade, né? De muitas coisas da nossa região, é importante que se fale disso, né? Mais um espaço que a gente tem
para falar sobre a eleição, além da leitura da página do Aconteceu, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Tu tem agora o canal no YouTube. Do YouTube. Isso é importante para nós. É importante nós falarmos das nossas ações que acontecem na nossa cidade, né? Agora, no momento, nós temos essa eleição importantíssima, hein? Muito obrigada pelo espaço. Em nome do Conselho de Direitos, a gente agradece. Tá bom. Muito obrigado, então. Tamo junto.